aonde eles estavam. De repente, Adão aparece e fala: Senhor, eu me escondi porque eu estou nu, estou com vergonha. Mas Deus falou: como você está nu? Porque os seus olhos estavam fechados e você não sabia o que era o bem e o que era o mal. Você comeu da árvore. Adão falou logo: a mulher que tu me deste, ela me deu a comer do fruto que não era para ter comido. Entenda um negócio, querido. Deus, ele é justo. Deus foi lá para a mulher e falou: mulher, o que tu fizestes? Foi o que nós lemos. Ela falou: a serpente me enganou e eu comi do fruto. Querido, por que Deus, ele perguntou para a mulher? Primeiro ele chama o sacerdote da casa. Ele fala: Adão, onde tu estás? Adão aparece e fala: eu estou com vergonha. Deus fala: não é para você estar com vergonha, porque se você não tivesse comido da árvore, você não estava com vergonha. Porém, eu sei que você comeu. Ele falou: não, foi a mulher. Querido, o pecado entrou no mundo por uma mulher, mas a salvação também veio através de uma mulher. Vemos o papel muito forte das mulheres. Mulheres, cuidado com a responsabilidade que vocês têm. Quando ele falou que a mulher que tu me deste comer, ele não estava mentindo. E Deus foi tão justo que olhou também para a mulher. Ah, foi ela? Então, peraí, mulher, o que tu fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus não tirou a culpa de Adão, nem a culpa da mulher, porém ele foi justo. Ele olhou e falou: mulher, foi tu então que comeu primeiro? Foi tu então que deu para ele? O que tu fez? E ela falou: a serpente me enganou e eu comi, porque ele é justo. Aí ele falou: aí a serpente enganou. Aí ele foi lá para a serpente. Ele foi lá no princípio do erro. Aí tu comeu, maldita tu será para todo sempre. Sabe o que significa tudo isso? Esse cenário que eu quero lhe mostrar. Depois de você compreender quem você é, esse projeto de Deus, que Deus te colocou nesta terra, te criou, soprou sobre você, depois de um grande caos que a terra se encontrava, Ele vai, te põe, te constitui, te restitui tudo. Eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Eva falou uma frase que pode mudar a nossa história de vida. Ela falou: a serpente me enganou e eu comi. O engano, querido, está em todos os lugares, setores dessa sociedade. Aonde nós entramos, aonde nós vivemos, aonde caminhamos, nós nos deparamos com o engano. Ela não estava mentindo, ela errou, mas ela também não estava mentindo. Ela disse que a serpente havia enganado ela. Sabe o que significa isso? Antes, querido, de toda a tragédia acontecer, antes do pecado acontecer no mundo, o pecado entrar no mundo, houve uma coisa chamada engano. Toda desgraça aconteceu porque Eva pecou. Porém, antes do pecado veio o engano. Isso significa o seguinte: a maioria dos traumas, dos complexos, das feridas que nós temos hoje, que nós vivemos, é por causa do pecado. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Ah, porque minha vida não dá certo, porque está ruim, porque meu casamento, porque meu emprego, porque isso, porque aquilo. A Bíblia diz e nos responde: por que você se queixa, homem? Por causa dos seus próprios pecados. Por causa dos seus pecados você se queixa. Isso nos mostra, querido, que nós temos a parcela de culpa, a totalidade de culpa nessa história. Quando Deus falou com Eva e ela falou: a serpente foi quem me enganou, ela estava dizendo: veio o engano, do engano ela pecou. Se a maioria das coisas que acontecem no nosso interior vem por causa do pecado, lembre-se que antes do pecado veio o engano. Antes de nós pecarmos, veio o tropeço no engano. E eu quero falar um pouco sobre esta palavra engano. Se aquela serpente não tivesse enganado ela talvez não teria pecado. Se a serpente não tivesse falado: você vai ser como Deus, você vai comer desta árvore, vai comer deste fruto,
Se ele não tivesse, lá naquela árvore, a serpente tivesse enganado, ela talvez não teria pecado. Isso significa o seguinte: antes que venha a ferida, antes que aconteça a dor, o trauma, a decepção, todas as coisas na nossa vida, há uma coisa primeiro que se chama engano que entra no nosso coração. Querido, nada que vem de dor dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, não acontece antes de acontecer o engano. O engano vem, logo depois vem o pecado, logo depois vem o erro, aí vem a dor, vem a decepção, vem os traumas, vem os complexos, mas em primeiro lugar se estabelece, como aconteceu com Eva. A serpente enganou ela, após ter enganado ela vai lá e vê toda a catástrofe, porque Deus disse: eu vou amaldiçoar a terra. Eles pagaram um preço muito alto por causa do pecado, mas eu quero lhe relatar que antes que veio o pecado, antes que veio tudo aquilo sobre eles, que Deus disse para Adão: Adão, a partir de hoje tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que suar para comer, eu vou te aumentar a dor de parto, serpente tu será maldita, terra tu será amaldiçoada. Antes de acontecer isso tudo, houve uma coisa chamada engano. E aí eu quero lhe relatar que quantas pessoas têm vivido debaixo do engano. O reino das trevas está aí trabalhando a todo dia, porque talvez ele não consegue entrar na tua vida, na tua casa, no teu lar, entrar no teu trabalho, no teu serviço, nos teus afazeres, nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus planos. De uma forma, ele vai entrar através do engano. Quantos filhos têm se frustrado com a casa, têm se enganado, pensado em sair de casa, pensado em se revoltar, pensado nisso? Quantos maridos, quantas esposas têm entrado no engano, porque ela não me ama, porque não me ama, porque isso, porque aquilo? Quantos têm entrado debaixo de uma palavra de engano, debaixo de um decreto de engano? Lembre-se que depois do engano, Eva pecou. E depois ela se feriu, ela se machucou, a terra ficou pior. Mas antes disso tudo veio engano. Por isso eu disse: antes que venha a ferida, este é o nosso tema. Antes que aconteça a ferida, vem o engano. Qual é o segredo que nós temos para que isso não aconteça? Salomão foi muito sábio, ele disse uma coisa que está escrito em Provérbios 4:23. De todas as coisas que nós temos que guardar, tu, porém, guarda uma coisa, que é a mais importante: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe o que significa isso, querido? Aqui está o teu coração. Se você riscar vários horizontes, várias linhas, significa as saídas para a tua vida, significa os teus sonhos, significa os teus projetos de vida. Mas se o teu coração for contaminado com engano, todo caminho que tu vai percorrer será um caminho de engano. Nada vai acontecer, nada vai dar certo. Por que Eva conseguiu pecar? Porque o engano veio. Mas por que o engano veio? Porque ela não guardou o coração. Quando a serpente chegou e falou para ela: Eva, se tu comer, tu vai ser bem-aventurada. Se tu comer, tu vai ser como Deus. Ó, tu não quer ser como Deus? Ela tinha que ter olhado para dentro dela e falado: não, eu vou guardar o meu coração. A palavra que Deus declarou para mim é que eu não começo desta árvore, que eu não começo deste fruto. Mas ela não conseguiu guardar o coração.